Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional. Obrigado pela presença de todos. Nós vamos hoje aqui fazer uma palestra sobre a geração de energia a partir do lixo. O lixo é um problema mundial, todos nós sabemos, acompanhamos pela televisão, pelo jornal. Isso tudo começou, o PDI, o lixo, a tecnologia, quando em 2006, a gente, como eu falei, o PDI é um Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional. Em 2006 nós começamos a fazer uma pesquisa sobre tecnologias que pudessem resolver o problema do lixo. Por ocasião de uma licitação que houve no aterro de Gramacho, o maior aterro do estado do Rio de Janeiro, recebe aproximadamente 9.000 toneladas de lixo diariamente. Quando a gente tomou ciência dessa licitação que estava havendo, começamos a fazer uma pesquisa, porque o edital pedia soluções para extrair o gás gerado pelo metano, mas o objeto principal da licitação não era acabar com o lixo que estava ali. Então a gente percebeu que vai se extrair o gás, mas vai deixar todo aquele lixo acumulado no local. Então, será que essa é a solução mais interessante? Quantos outros lixões existem no Brasil? Quando eu falar aqui lixão, eu estou falando aterro sanitário. É uma maneira diferente de tratar, mas eu vou continuar deixando o lixo naquele lugar. Até quando nós vamos ter espaço para depositar lixo e deixar o lixo lá? Talvez na nossa geração a gente não veja uma solução. E o Brasil, por ter ainda um espaço muito grande, um território muito extenso, a gente continua fazendo esse tipo de coisa, enterrar o lixo. Então, em 2006, começamos uma pesquisa e descobrimos na Coreia, através da Forcebel, nós estamos aqui com o presidente da Forcebel, o engenheiro-chefe, que eles tinham uma tecnologia desenvolvida para resolver exatamente esse problema. Um dos motivos principais disso era que a Coreia do Sul, é um país muito pequeno. A extensão territorial da Coreia é muito pequena. Você, de norte a sul, você, de carro, em 5 horas, basicamente, percorre o país todo. Então, é Rio-São Paulo. Então, não tem área, como nós temos, para enterrar lixo. A ponto dessa tecnologia que a Forcebel desenvolveu ser reconhecida pelo governo coreano, ganhou prêmios como uma das melhores tecnologias de tratamento de lixo da Coreia. E nós abrimos, para facilitar as pesquisas e os contatos, nós abrimos, através da Silver Rose, que também está aqui o presidente, o Kim, abrimos uma filial do PDI na Coreia, para poder facilitar o trâmite de informações. A gente só pode trabalhar de madrugada, por causa do fuso horário. Então, com gente lá fica mais fácil. Bom, eu já comecei falando um pouquinho do problema. O Brasil tem, a sua maior parte, o lixo é tratado de forma inadequada, como mostra bem o mapa. As formas que nós tratamos hoje o lixo no Brasil são lixão, onde simplesmente se joga o lixo no terreno, sem tratamento nenhum. Aterro controlado, é a maior quantidade de depósitos de lixo, vamos colocar assim, onde se joga o lixo, se cobre de terra. Joga outra camada de lixo, outra camada de terra, outra camada de lixo e assim vai. A gente vê aí aterros como o citar Gramacho novamente como exemplo, com 80 metros de altura, Jericinópolis, 50 metros de altura. Aquilo ali é lixo, lixo, terra, lixo, terra, lixo, terra. E a forma mais moderna que nós teríamos, posso falar assim, ou a forma mais adequada para o Brasil, é o aterro sanitário. O aterro sanitário é colocado uma camada de manta asfáltica no terreno, para evitar que o chorume contamine o lençol freático. São colocados tubulação para poder captar os gases, gás metano. Então é o que nós temos de mais moderno. De qualquer maneira, as 3 formas de tratar, como eu disse no início, tem uma vida útil, e acabada essa vida útil, eu tampo e deixo o lixo ali. Ele fica lá, por 30, 50, 100, 200 anos. Vai ficar ali. As dificuldades que nós temos com os aterros hoje. Para o aterro vai o lixo doméstico,
do lixo da varrição, lixo público, né? Varrição de rua. É uma área extensa, muito grande. Gramacho, novamente como exemplo, são 1.200.000 metros quadrados aproximadamente, é quase o bairro de Copacabana, de lixo, né? Sem tratamento adequado. Não é o alto custo para fazer isso. Imagina ter todo um trabalho de engenharia, preparar a terra toda, jogar o lixo lá, cobrir de terra. Temos a figura dos catadores, condições subhumanas de trabalho. Tudo isso são problemas que a gente encontra num aterro sanitário. A solução, nós vimos como solução para essa problemática. Aquelas perguntas que eu fiz. Como destinar o lixo adequadamente? Como fazer quando não tiver mais espaço para a construção do aterro? Ou para ter um depósito de lixo? Como reaproveitar as áreas que eu já tenho sujas? Então foram essas perguntas que motivaram a gente a fazer a pesquisa. A gente identificou lá o edital de licitação que acontecia para Gramacho. Bom, uma forma adequada de se fazer isso, ao nosso ver, seria separar o lixo de maneira correta, maximizar essa separação. Aqui no Brasil se fala muito em coleta seletiva, ficou muito em moda, tentar implantar. A ideia na concepção é muito boa, mas só que tem um problema. Você depende 99% da conscientização das pessoas. Então, se as pessoas não separarem o seu lixo em casa, a coleta seletiva não funciona. Você vai ter pontos distantes, coisas pontuais, um condomínio, uma empresa, talvez um bairro. Sem isso não tem coleta seletiva. Outro problema, mesmo que as pessoas separassem a coleta seletiva, o investimento em estrutura é muito grande. Eu tenho que ter um caminhão para cada tipo de material. Não adianta eu separar o lixo na minha porta, passar o caminhão e coletar tudo junto. Então há um investimento em estrutura muito grande. Então como separar esse lixo? Se eu tenho ele separado, eu reaproveito melhor, eu encaminho para reciclagem ou eu gero energia, coisa que é feita no mundo todo, ou em boa parte do mundo. Então, nós descobrimos na Coreia essa tecnologia que vai fazer esse trabalho. Quais as vantagens, os benefícios que a gente espera dessa tecnologia? A gente quer gerar materiais limpos para que possa ser vendido, que possa ser comercializado, no caminho da reciclagem. Produtos para construção civil, como pedra, areia. O pneu é utilizado hoje muito aqui no Brasil para fazer asfalto, estão misturando para fazer asfalto. Com isso, eu reduzo o armazenamento nas cidades, eu posso limpar o que já está sujo, diminuir o passivo ambiental, esses aterros que eu disse já estão enterrados, essa coisa toda. Ao longo dos anos, a gente vê o seguinte: foram construídos os aterros, foram destinados às áreas há 20 anos atrás, foram colocados lá o lixo e a população foi crescendo ao seu redor. Então nós temos hoje aqui no Rio de Janeiro, em algumas cidades, depósitos de lixo, tá, no meio da cidade, ou bem próximo da cidade. Com o crescimento ainda constante da população, a gente tem que buscar áreas mais distantes, onde a logística começa a ficar mais cara. E cada vez eu tenho que rodar 40 km, 50 km para despejar o lixo. E essa área que ficou como depósito no centro da cidade, ou próximo do centro, se ela tivesse limpa, eu podia construir casas, complexos esportivos, e essa área passa a ter valor comercial. Há 20 anos atrás a população não estava no entorno, hoje ela está no entorno. E eu não posso fazer nada nessa área. Tá? Então eu tenho a área revitalizada. Os catadores, a gente tem como ou potencializar o trabalho deles. Conversando com alguns presidentes da Associação de Catadores, eles disseram que não mais do que 15% é o que eles conseguem retirar do lixo. E por que isso? Quando o caminhão despeja no terreno, logo em seguida tem que se jogar terra, fazer a cobertura. O tempo que eles têm para catar, que eles precisam, exatamente esse tempo, entre jogar o lixo e passar a terra. É muito curto. Tá? A gente pode cooperativá-los, organizá-los de uma forma correta e potencializar o ganho deles. Vocês vão entender melhor por quê. Esse slide, ele mostra a visão geral do projeto.